Eu vou te dar um exemplo de pessoas que tiveram aqui alguns resultados com os trabalhos de resina. Alguns alunos meus, por exemplo, tem a Esther da Espásio. Há um ano, mais ou menos atrás, ela começou um trabalho de arte marinha com resina e ela faz diversos trabalhos aí, decorativos, arte funcional, tábuas de servir, gamelas para servir comida, aplicação em quadros, em pranchas. E você vê trabalhos grandes que ela faz, né? Ela tem pranchas grandes, mas apesar do trabalho ser grande, você gasta o mínimo de resina. O mínimo, por quê? Porque é a camada superficial. Lembra, a camada superficial ela é até 4 milímetros e vários trabalhos de preenchimento de molde, por exemplo, tem alguns moldes que são de 4 milímetros. Esse daqui é absurdo, chega a ser 7. Mas a camada de resina é de 1 milímetro e 1 milímetro é suficiente para deixar o seu trabalho incrível. Tá? Outra pessoa também que tem resultados incríveis aí fazendo arte marinha, o Vinícius Donato, que é um aluno também, ele é produtor de pranchas, e ele fazia trabalhos com moldes de silicone. Ele viu que quando ele começou a fazer arte marinha, que o material dele começou a render muito mais do que quando ele fazia os moldes. Então ele largou os moldes e agora ele só faz arte marinha. Ele mesmo falou, cara, é um trabalho muito mais bonito, muito mais vendável, muito mais apresentável do que simplesmente uma peça que você joga um monte de resina aqui dentro e aí você precisa, não é que você quer, você precisa vender isso daqui caro porque você gasta muito material. Então você tem que, no mínimo, tirar o teu prejuízo. Imagina. Ó, eu vou fazer um cálculo rápido para você aqui, ó, do quanto é estimado que esse cara aqui gasta. Tem um aplicativo. Esse aplicativo ele é em inglês, mas ele faz o cálculo de áreas redondas. Né? A gente não tem um aplicativo em português que faça isso. O nome desse aplicativo é Resin Calculator. Aqui você consegue calcular quanto que vai ter quanto que vai de resina numa peça redonda, por exemplo, sem ter que fazer papel, caneta nem nada. Então eu escolho aqui o tipo de resina, tá? Eu vou colocar aqui 100/50 proporção. E aí eu vou colocar o meu diâmetro total da peça. Aqui tem 12 centímetros e meio. Então eu coloco aqui, ó, 12 centímetros e meio e 7 milímetros. Vamos calcular. Uma peça dessa daqui vai gastar 95 gramas só de resina. Uma peça. Se a gente for calcular 95 gramas vezes o valor por grama que a gente paga de resina, vai dar 95 vezes 0,16. 15 reais. Essa peça aqui custa 15 reais. Se eu fosse fazer essa mesma peça aqui em uma camada superficial de MDF, com a arte marinha, eu iria gastar 13 gramas e 50, 14 gramas, vai. Ia ser uma peça bonita com a representação do mar e com uma camada aqui. Cada camada, a primeira camada, né, a camada base, você iria gastar 13 gramas. Então, é a mesma peça, mesmo tamanho. Um preenchimento de um molde você gasta 95 gramas e uma camada superficial, que é 7 vezes menos, você gasta 13 gramas, 14 gramas, vai? Então é só para você ter uma ideia por que as pessoas, quando começam a fazer arte marinha e começam a vender seus trabalhos, elas abandonam esses moldes porque gasta muito. Eventualmente, se o cliente quiser, claro que você faz, mas aí você vai incluir o valor ali e aí se ele quiser ele paga, se ele quiser ele não paga. O problema é você ficar enchendo a tua casa de peças com moldes e não conseguir vender nada e ficar frustrado porque você gastou todo o seu material em peças que você não sabia nem para quem vender e que você teria que tirar o seu prejuízo por ter gastado tanta coisa.